Boa noite a todos. É com grande alegria de novo que estamos aqui mais uma vez, com mais uma reunião do NEP Gesiel, prosseguindo no capítulo 10 de Mateus, né? E hoje, antes de iniciar as nossas reflexões, a nossa querida amiga Elisete se prontificou em fazer a prece. Por favor, Elisete. Então vamos nos unindo bem uns aos outros, vamos entrelaçando as nossas aulas, as nossas vibrações, os nossos corações, e vamos pedindo às equipes espirituais que nos ajudem no nosso estudo, nos dando discernimento para o aprendizado da noite de hoje. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, vamos colocar aqui, peraí. Não. Peraí, gente. Só voltar aqui no comecinho um pouquinho. Então, a gente está vendo o capítulo 10, né? A partir do versículo 17. Na semana passada, nós vimos os dois primeiros. Acautelai-vos dos homens, pois... Oi. Não sei quem chegou. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis, por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Isso foi o que a gente viu semana passada, né? Falamos, vocês lembram alguma coisa? A gente falou dos homens como sendo todas as pessoas que possam conviver conosco, mas também, essencialmente, todas as personalidades que nós já já vivenciamos, né? Todos os homens que temos dentro de nós, das existências pretéritas, né? Nos entregarão aos sinédrios, nós comparamos o sinédrio com com o nosso próprio julgamento interior dos nossos atos, lembra disso? E nos açoitarão nas suas sinagogas, nos açoitarão como sendo as nossas lutas internas, né, daquilo que a gente acreditava um tempo atrás, daquilo que a gente fazia um tempo atrás, e com as coisas que a gente hoje acredita e que a gente está disposto a enfrentar hoje, né? E no segundo versículo, a gente falou muito da questão do testemunho, né? O que seria testemunho, diferenciamos de resgate, né? Alguém lembra alguma coisa que a gente falou? Que quer falar aí? E aí a gente prossegue, então, com o 19 e o 20, né? Eu vou trazer lá já para o nosso pedacinho lá. Ops, passei. Aqui. Então, o 19, quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai falando em vós. E com a Bíblia de Jerusalém aqui, as diferenças, tem algumas poucas diferenças, né? Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis de falar. Porque não sereis vós quem estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. E aqui nas anotações aqui do Haroldo, né? Ele fala sobre o inquietez aqui,
Ele fala inquietar-se, ter ansiedade, estar ansioso, estar preocupado. Muito bem. O que nós podemos refletir sobre isso aí, gente? O que vocês pensam a respeito? Quando eu li esse 10:19, a primeira coisa que me veio à cabeça seria os argumentos de defesa. Né? Quer dizer, quando vos entregarem ao quê? Aos governantes, àqueles que mandam, ao poder temporal, como nós estávamos dizendo na semana passada. Então, o 19 e o 20 também é a preocupação em se defender. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou argumentar diante do poder temporal? Né? Então, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça aqui. Pois, pensando um pouquinho mais, eu acho que isso é uma exortação para todos aqueles que trabalham na seara do Cristo. Né? Quer dizer, onde a gente é instrumento, e se a gente estiver realmente imbuído do trabalho, imbuído de fazer um bom trabalho, e se preparar para isso, tudo o mais é suprido para a gente. Né? Então, a gente tem sempre a ajuda, porque nós somos instrumentos. Então, é claro que... Então, eu penso assim, por exemplo, nós estamos aqui divulgando o Evangelho. A gente vai fazer uma apresentação, vai participar de uma reunião, vai fazer uma palestra, alguma coisa assim. Se você realmente estiver imbuído, estiver de boa vontade, estiver preparado, você não tem o que temer, porque no momento certo, a espiritualidade, né, os missionários de Jesus, eles vão te indicar o que você deve fazer. E isso acontece, a gente sabe que acontece. Né? Às vezes a gente quer passar uma ideia, e quando você prepara um mundo de coisas, se prepara, etc. Quando você vai ver, a coisa sai completamente diferente, e às vezes até melhor do que você imaginava. Né? Então, foram essas duas coisas que me ocorreram aí, pensando um pouco. Primeiro, a defesa, né? Me defender perante o poder temporal. Como é que eu me defendo? Como é que eu defendo a ideia do Cristo? Né? E aí, não se preocupe, porque a espiritualidade está do teu lado. Os mensageiros estão do teu lado. Mas trazendo para o mundo presente, né, me ocorreu isso, quer dizer, a gente trabalhando na seara do Cristo, a gente tem que se preparar e não tem que temer para as tarefas que vêm, porque a gente também vai ter ajuda. Muito bom, Walter. Muito bom mesmo. Tem mais? Quer falar alguma coisa? Esse trecho me lembrou muito Estevão, quando ele argumentava. O Walter falou certo, defesa, tal, mas ele falava com argumentos que foram muito inspirados também, né? Joana d'Arc também foi uma outra. Temos mais exemplos, mas eu acho que na hora do testemunho, o argumento deles vem muito forte, também por inspiração. E eles sabiam que iam morrer, né? Mas eu acho que não seria nem tanto por defesa, mas por convicção, por fidelidade também. Me lembrei deles na hora que eu li esse trechinho aí. Muito bom. Realmente, Estevão foi, assim, extremamente inspirado no discurso, né, dele, que está no Paulo Estevão, mas que está no Atos dos Apóstolos também, né? Uhum. A fala dele. Se não fosse, assim, tão importante a fala dele, não estaria aqui em Atos, por enquanto, por exemplo. Muito legal. Alguém mais? Neto? Eu, no Elucidações Evangélicas, que é do Antônio Luiz Saião, ele traz aqui eu queria ler só um pequeno trecho aqui do que ele traz, tá certo? Sim. De permissão a vocês aí.
Então, ele diz aqui o seguinte: Jesus se referia especialmente às perseguições de toda sorte que, naqueles tempos de ignorância e crueza, se desencadeariam contra seus apóstolos e discípulos. Suas palavras, no entanto, foram ditas também com relação aos que, nos tempos atuais, viriam a ser os pregoeiros da nova revelação, os porta-vozes do Consolador por ele prometido ao mundo. Elas, pois, alcançam os espíritas, que, se bem pouco devam temer as perseguições físicas, se acham, contudo, expostos às perseguições morais, partindo estas, por um lado, dos escribas e fariseus dos nossos dias, e, por outro lado, dos materialistas e dos incrédulos. Então, é muito do que o Walter falou, né? E que, trazendo para os nossos dias, a gente precisa ter essa atenção com... A gente sabe os escribas e fariseus dos tempos atuais, né? A gente precisa estar atento a isso, e que a gente também não se torne um deles, né? Então, que a gente não tenha esse receio que o Walter colocou, né? Que a gente vá de peito aberto mesmo, no sentido de que o que nós estamos tentando fazer é com o objetivo da divulgação realmente do Evangelho e da Boa Nova através do Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita. Então, a gente não deve temer. O apoio espiritual estará presente em todos nós. Muito bom. Alguém mais? Bem. Alguém mais, gente? Quer alguma coisa? Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu vejo, além disso, eu vejo um outro aspecto. Peraí. Essencialmente, quando ele fala aqui no 20, né? Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai que falando em vós. Então, eu acredito que além da gente contar com esse auxílio do alto, essencialmente nos nossos momentos de testemunho, né, o que ele ressalta aqui também é a questão da mediunidade, né? Essencialmente, quando ele fala aqui no 20, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai falando em vós. Então, é uma referência, é uma lembrança a eles. Quer dizer, na época, a questão da mediunidade não era assim conhecida como nós conhecemos, né, com o título de mediunidade, sei lá, né? Mas eles tinham uma mediunidade, né? E eles seriam apoiados de qualquer forma, em qualquer momento, como foi como o Walter falou, o Neto, a Nilce, tudo, né? Mas seriam inspirados, né? Para eles, pelo Espírito Santo, como dizem em alguns lugares, mas pelo Espírito de vosso Pai, como está aqui, falando em vós, né? Então, aí a gente lembra das questões de mediunidade. Certo? E, então, lembrando de mediunidade, lembrando que o nosso estudo é voltado ao estudo à luz da doutrina espírita, né? Eu pus 2 itens aqui do livro dos médiuns para a gente recordar, né? Eu coloquei de médiuns falantes, que seria a psicofonia, né? E o médiuns intuitivos, que vai de encontro a isso que vocês falaram, né? Essencialmente o que o Walter falou, o Neto, né? Então, ó, lembrando aqui, ó, os médiuns audientes. Alguém quer ler para mim, por favor? Porque a garganta hoje está raspando aqui.
Quer que eu leia? Lisete levantou a mãozinha. A Zezé, desculpa, eu não estou vendo a Zezé. A Lisete. Fui eu. A Lisete. Isso. Você Posso quer ler? ler, querida? Pode, por favor. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma a mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Espera um pouquinho que apareceu um troço aqui no meu computador que eu não sei o que é. Ai, sumiu, graças a Deus. Desculpa. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiums quando tratarmos dos médiums intuitivos. Então, aqui embaixo está o intuitivos. Então, só lembrando aqui o que é, né? Os audientes, o livro está falando de médiuns falantes, né? De médiuns falantes. Agora, ele fala aqui, ó, os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Olha, esses últimos, mas às vezes nada ouvem, os falantes, né? Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Da mesma forma que o escrevente, eles atuam na mãozinha, né? Então, muitas vezes, o médium nem ouve, ele sempre fala ou intuitivamente, ou assim, eles usam o órgão da palavra só, a garganta, as cordas vocais, e o médium expressa aquilo que vem ali, né? Não quer dizer que ele está ouvindo aquilo. Ele está servindo de instrumento, para que o nosso amiguinho espiritual transmita alguma coisa, né? Então, ele fala que muitas vezes ele nem tem consciência do que ele está falando, né? E, ó, raramente guarda lembrança do que ele falou, né? Em suma, nele a palavra é um instrumento. A palavra é um instrumento que se serve ao espírito. Certo? Deu para entender? Quem quer falar alguma coisa? Não? Achei que alguém ia falar. Deu para entender? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Agora vamos ver os médiuns intuitivos. Livro dos Médiuns, Kardec, Médiuns Intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que, por este nome, designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso,
não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não o toma, não o guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão, e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante: é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar, domina. Malgrado seu, ele imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que, pelo que eu entendo aqui, ele fala muito da questão da escrita, né? Mas eu acredito que muitos numa mesa mediúnica, por exemplo, muitos dos que falam também são médios intuitivos, né? Recebem a intuição daquilo, percebe o sentimento do espírito manifestante e transmite, mesmo que não seja por escrita, mas transmite através da fala também, né? Estou errada? Tá certa, Valdete. Eu acho que, no fundo, acontece de tudo um pouco com o médium falante. Nas rodas mediúnicas, a gente observava muito isso. Vem a intuição, vem a visão, sabe-se o que o espírito quer comunicar, não sabe como começar, de repente começa a falar, não para mais, e depois não lembra de nada. Então, é tudo um pouco. É verdade. Eu acho que é de tudo um pouco. Mistura-se muito esses tipos de definições que ele deu aí, né? Não acontece assim, parece que uma coisinha só ali encaixadinha, né? Eu acredito que na escrita deve ser assim também. Eu acredito que possa, por exemplo, o Chico, se eu não me engano, a mediunidade de escrita era mecânica, né? Ele escrevia, porque ele chegou a escrever em outras línguas, ele chegou a fazer diversas coisas para a gente muito difíceis, vamos dizer assim, né? Mas o Chico, por exemplo, acho que tinha todo tipo de mediunidade, né? Sim. Mas eu também acredito que seja tudo meio O misturado. Divaldo é assim, né?
O Divaldo? O Divaldo é assim. Mecânico? Não, o Divaldo faz palestra, o Divaldo não sabe inglês e faz conferências e palestras em inglês. É. Ai, querida. Então, Rival, Oi. boa noite a todos, pessoal. Cheguei um noite. pouquinho atrasada, Val. É o seguinte, os médios, os oradores, né, em geral, têm essa mediunidade intuitiva, né? Porque muitas vezes a pessoa está falando, ela faz uma programação de falar certa coisa e, por exemplo, você está na casa espírita ali com uma plateia. Isso eu aprendi com um médium que eu tive a oportunidade de conviver, muito especial. E ele falava isso, ele mesmo, né, quando começava a falar, vinha as intuições e ao encontro das necessidades da plateia. Então, alguma coisa que, de repente, ele não tinha programado de falar, né, e vinha aquela coisa muito forte, quando via, ele estava contando um exemplo, contando uma história, uma coisa, e a pessoa, muitas vezes, você vê a pessoa sair e falar assim, nossa, a palestra foi para mim, né? Porque realmente né? Porque os espíritos estão ali, sabem da necessidade e acabam intuindo, porque, em geral, esses bons oradores, né, eles não têm uma mediunidade ostensiva, mas essa intuitiva muito forte, né? E é o que mais a gente tem visto nos dias de hoje, né? Essa mediunidade intuitiva aí. A pessoa é altamente envolvida, mas, como fala aqui, ele tem que ter um lastro. Tem que ter um lastro de conhecimento, um lastro de sentimento, para ir na sintonia, né? Para se afinizar com o mentor que o envolve. Né? Exatamente. Que a gente tem que se preparar, né? Não pode simplesmente confiar de que... Tem um caso que o Divaldo conta muito, né? Das primeiras palestras dele, né? Que ele leu alguma coisa lá, não sei que cidade, aí não me lembro a cidade. E pensou em falar sobre aquilo que ele tinha lido e tal, mas só leu assim, acho que despretensiosamente, né? E chegou na hora, ele foi falar e não saía nada, ele não conseguia falar nada. E aí, acho que foi... Quem foi? Humberto de Campos? Um Bezerra de Menezes? Eu não me lembro quem foi. Eu sei que chegou para ele e falou, não, você vai lá que você vai falar, né? E só que deu um aviso para ele, só que na próxima vez você se prepare, porque não é? Não vou ficar aqui te cobrindo toda hora, não, né? Eu acho que foi Humberto de Campos mesmo, Val. Humberto de Campos, E acho que foi em Sergipe. Isso. Acho que foi a primeira palestra que ele foi fazer, acho que assim, distante, né, e tal. Isso. E aí ele chegou lá, é interessante ele falando, né, ele fala de um modo engraçado, né, é como se ele tivesse todo cheio, né, que ia fazer a palestra e tal, e na hora nada, né. É interessante. Aí o Humberto de Campos chegou, deu um pito nele e disse, vai lá e faz que eu vou te ajudar, né. Mas e aí vem a questão de que quando a gente quando a gente está se propondo até a trabalhar um pouco com a gota de mediunidade que a gente tem, né? A gente tem mais que se preparar e mais que isso, né? Tentar desenvolver não só o conhecimento, né? Mas algumas virtudes, né? Alguns padrões morais, vamos dizer assim, que vai te dar o subsídio para você estar com o apoio de espíritos
mais elevados, né? E não dos zombeteiros, assim, né? Aí tem aqui um texto pequenininho, que é a questão da mediunidade com Jesus, né? É um texto pequeno, olha, do Batuíra, mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. É no trabalho de Jesus que restauraremos as próprias forças. Não estranhe a nossa palavra. Somos poucos na extensão do serviço a fazer e precisamos velar uns pelos outros, à maneira de irmãos responsáveis pelo compromisso de todos a parcelar-se em cada um. Quer dizer, pensar que mediunidade não é brincadeira, não é só, que legal, estou recebendo aqui uma mensagem, não, né? É trabalho de Jesus, é acima de tudo serviço aos semelhantes, né? Acima de tudo é serviço aos semelhantes. É um serviço, é um trabalho que você está fazendo, né? Trabalhando com Jesus, né? E aí... Val, deixa eu te interromper. O Nilson levantou a mão há algum tempo. Acho que você não está vendo aí. Eu não vejo todos, gente, porque como está aqui a tela, metade da tela do computador fica o texto, eu não vejo. É por isso que eu falei. Pode ir falando. Fala, Nilson. Pode complementar aí, Val. Não, já falei. Fica tranquilo, pode falar. O que a gente está estudando aqui, o texto evangélico que está lá na íntegra, né, na Bíblia, é Jesus ensinando, passando para os discípulos como que eles vão se portar e não ter o medo, né? Isso. Vão para levar a doutrina, a boa nova, e para eles não ter medo, porque às vezes vão dar branco, eles vão esquecer, eles não vão saber ter aquela oratória e falar. E Jesus fala, né? Calma. Quando chegar lá, se você esquecer, Deus está ali soprando no ouvido de vocês. Lá vai ter um lastro, né? Vai ter uma ajuda. Vocês vão ser inspirados. É interessante isso, porque Jesus preparando eles, com tudo que a gente está estudando, né? Desde o início, Mateus, Jesus preparando eles para o trabalho mesmo. Porque a gente se vê como esses discípulos, a gente tem medo, é como todos falaram já, né? A gente tem medo, a gente tem receio. Nós somos convidados para fazer algum estudo, alguma coisa. E eu fui o custo. Quando eles me chamaram para começar a fazer pequenas exposições numa casa espírita aqui em Peu, eu não queria de jeito nenhum. Falei, não vou mexer disso não, gente, dou conta disso não. Mas aí, é isso aí, a gente não pode ter esse medo, a gente se prepara, claro, né? Temos que fazer a nossa parte, estudar, ter a boa vontade. E quando chega lá, a inspiração acaba que vem. Mas é interessante essa preparação que Jesus faz dos discípulos. Não tenham medo. Vocês vão, né? Que vocês já estão com conhecimento e que vai ter o lastro, vai ter o subsídio aí atrás. Pode ir de boa. É isso aí, porque medo a gente sempre tem mesmo, né? Cada palestra que eu vou fazer, minha barriga fica roncando aqui, né, dá um nó na barriga antes de começar. Depois que começa, vai embora, né? Mas antes de começar, dá sempre um nó no estômago aqui, que, pelo amor de Deus. Você pensa assim, nossa, a palestra só de meia hora, deu tempo de falar, tinha tanta coisa mais para falar. E se deixar, você ficaria lá 1 hora falando. Então, gente, vocês vão me dar licença, porque está um probleminha aqui. 1 minuto só, já venho. Né? Tá frio aí no norte? Como é, Nilson? Tá frio aí no norte? Rapaz, não, e o pior é que aqui tá bem agradável, viu? Aí não tem frio, né? À noite. Pronto, gente, desculpa, viu? Mas alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu não estou vendo todos, tá? Eu vejo só 7 aqui, tá? 7 e eu. Então, quem quiser falar, pode começar a falar, como me interromper, não tem problema, tá? Fica tranquilo.
Vamos ler mais um, ou vocês têm algum comentário mais? Porque esse texto aqui, eu tenho a impressão, é assim, que inicia o esforço na tarefa mediúnica. O que a gente tem que fazer, então, quando a gente se propõe a se envolver com isso, né? Acho que esse texto fala sobre isso. Quer continuar lendo, Elisete? Leio sim. Estude e viva. Chico Xavier, por Emmanuel e André Luiz. Capítulo 95. Mediunidade e psicoterapia. Com você, que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia, ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança no bem devem estar conjugadas constantemente em sua presença e expressão. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abre a você. Predisponha-se com todos os recursos do seu campo mental à simpatia pelos irmãos que lhe pedem opinião, sem mostrar-se superior. Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando maior interesse afetivo pela solução aos problemas do interlocutor, seja ele quem for. Envide esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la através de mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia a você, mesmo com reprovações inarticuladas. Restrinja as indagações aos assuntos e momentos absolutamente necessários. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando com as ocorrências em exame sob o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal ante a existência eterna. Sempre que possa, indique um núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades da pessoa que comparece à busca de concurso fraterno. Resguarde em segredo aquilo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os irmãos em experiência. Jamais force resoluções taxativas neste ou naquele sentido, mas exponha os vários caminhos possíveis com as suas consequências prováveis e deixe o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhes convenha. E deixe que o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhes convém. Sustente equilíbrio, entendimento e bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Leia constantemente, para melhorar seus processos de análise das almas e suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto,
e consciente de seus recursos íntimos, quando ligados aos bons espíritos que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Comentários? Vou voltar aqui. É interessante que ele começa falando, né, do esforço na tarefa, inicia o esforço na tarefa mediúnica, né, e você começa a imaginar que ele vai falar, como é que você vai fazer na mesa mediúnica, tal, não, né, ele não vai falar da mesa mediúnica, do seu momento de mediunidade ali no trabalho mediúnico na casa espírita, não, ele vai falar fora, antes, né, em todos os momentos, até essencialmente no atendimento fraterno, né, porque a nossa, eu acho que a nossa evolução, o nosso crescimento, se dá muito em função do nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas a gente, não é isso? Então, o atendimento fraterno que se faz dentro da casa espírita, não se faz só dentro da casa espírita, né? Um atendimento fraterno você pode fazer 24 horas por dia, não é verdade? Com um amigo, com um cara que você cruzou na rua, com um familiar, né? Então, todo esse processo seu, no seu dia a dia, vai fortalecer as suas possibilidades de um trabalho mediúnico sério, né? De um trabalho mediúnico onde você vai entrar em contato com o alto, né? Eu achei muito interessante o texto. Val, eu lendo, acompanhando a leitura do texto, fica claro que mediunidade, você é médium o tempo todo. Isso. E em qualquer lugar. Exatamente. Né? Que mediunidade, além do dom, tal, é uma postura, é um modo de ser e de agir, né? Que é o que ele fala aí. O que ele fala aí cabe em qualquer lugar. Isso. Né? Exatamente, Walter. Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Essa postura que o Walter coloca está instigando o médium a se fazer uma psicoterapia, né? Ele se conhecer para realmente ser médium em qualquer situação, em qualquer momento você pode ser um médium. Mas sem esse autoconhecimento, sem essa postura correta, essa mediunidade fica muito destrambelhada, né, que a gente fala, e aí o médium se perde por completo. Né? Mas gostei, eu acho que eu não conheço esse livro, Estude Viva. É muito Primeira vez que eu estou ouvindo falar dele. É muito bom o livro, é um livro fininho, pequeno, tem o livro aqui. Com certeza tem em PDF, né, tudo do Chico tem PDF, né? É um livro muito legal, muito legal. Muito legal. E, se eu não me engano, é esse que tem sempre um título e um subtítulo. Um título central e um outro assunto que ele trata relacionado. É muito legal, muito bom. Bom, Chico e André Luiz, não podia ser diferente, né? Mais algum comentário, Nilson? Isso que o Walter falou realmente acontece muito. A gente fala assim, eu sou seco. Eu brinco, eu sou seco. Tem mediunidade nenhuma. Assim, ostensiva, né? Mas nós todos temos, sim, mesmo que seja uma pequena porcentagem. E quando a gente vai falar alguma coisa de alguém, uma fofoca, né? Ou vai responder, a gente ouve sim na hora. Eu penso que todo mundo ouve, não fala, fica quieto, não responde. A gente faz desentendido, né? Vai e responde, vai e fala, não adianta. Mas a gente ouve. Então, essa voz, muitas pessoas falam, é a consciência, tá? Pode ser a consciência e tal, né? Porque
as leis divinas, elas vêm na consciência do espírito, elas estão escritas, né? No livro dos espíritos fala algum lugar lá fala isso. Onde está, né, gravado, onde o espírito fica sabe, né, do que é certo, do que é errado, aí ele tem alguma resposta que fala isso. Está gravado, as leis divinas estão gravadas na consciência de cada espírito. Então a gente sabe sim, a gente tem sim essa mediunidade, a gente ouve sim os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, para ficar quieto, para não falar, para ir embora em determinado lugar, porque a gente vai desentendido e tal. Mas é interessante. A gente tem que lembrar disso, que nós somos sim médiuns. Basta dar atenção e conhecer a nossa mediunidade, por menor que seja. É isso aí. Eu acho que um dos maiores, eu vou utilizar a palavra laboratórios, que a gente tem em relação a esse aprendizado para a mediunidade, foi até dito aqui, não sei se foi a Nilce ou se foi o Walter, não lembro, sobre a questão do atendimento fraterno, ou seja, a própria Val, que é eu acho, uma das tarefas que mais, pelo menos no meu caso específico, foi uma das que mais enriqueceu a minha experiência, o meu entendimento em relação à doutrina espírita e ao desenvolvimento moral mesmo da gente, sabe? Eu também sou atendente fraterno e eu costumo dizer que eu comecei a aprender a ouvir as pessoas de verdade quando eu passei a fazer parte do atendimento fraterno, sabe? Porque eu era sempre muito disperso, assim, era como se eu conversando com uma pessoa aqui, mas o pensamento distante, longe, era mesmo que não estar ali, né? E o atendimento fraterno me ensinou isso de uma maneira, assim, incrível. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela questão de quando você está assumindo um compromisso e que você realmente, de fato, você está ali de corpo e alma, e aí, nesses momentos, a assistência que se recebe é simplesmente fantástica. Porque nos momentos certos a gente costuma ouvir, né, no atendimento fraterno, a gente ouve, e quando necessário a gente fala alguma coisa. E a gente sempre percebe que essa fala era sempre carregada de algo que toca o coração da pessoa, sem a gente saber nem quem é, né? Claro que a fala dela já nos conduz a isso também, a alguma coisa. Quando ela se abre, a pessoa se abre para falar. Mas a gente percebe que a gente toca no âmago da questão e é intuição, pura intuição, né? E então, esse é um tipo de mediunidade, né? E que talvez a mais comum, né? Porque a maioria de nós, o Nilson falando ali diz que é seco, né? Eu digo que eu sou cor de jacaré para mediunidade, não passa nada. Então, assim, com exceção de algumas intuições, né? Quando a gente entra nessa sintonia, a assistência que se recebe é simplesmente incrível. É muito, muito enriquecedor para a vida da gente. É verdade, né? Eu tive alguns momentos assim de até encaminhar alguma situação complicada, assim, né? Que de repente vem um negócio na tua cabeça, você fala, você não tinha pensado naquilo de jeito nenhum, né? De repente vem aquilo na tua cabeça, você fala, você fala, nossa, como é que eu falei isso, né? Mas, e a coisa encaminha da melhor maneira possível, né? Eu acho que eu não posso reclamar do auxílio do alto de jeito nenhum. E o atendimento fraterno, realmente, né? Tantas vezes a pessoa só quer falar, né, Neto? As pessoas só quer, não tem com quem falar, né? Às vezes a pessoa procura porque quer desabafar só. Então, tem que ouvir, sim, tem que ouvir tudo, né? Tem que pedir auxílio do alto para que você fale só o que realmente
possa fazer sentido para ela, né? Possa, como está escrito até aqui, né? Não pode forçar resoluções, né? De jeito nenhum, né? Você nunca dá uma solução, né? A solução tem que vir da pessoa mesmo, né? Que imagina se você fala assim, não, você tem que fazer tal coisa. A pessoa faz tal coisa e se estrepa, né? Aí a culpa é do centro espírita, né? Só um pouquinho, Val, só outra coisa que é importante. Aqui, tá bom. Outra coisa que, aqui no penúltimo parágrafo, né? Leia constantemente para melhorar seus processos de análise das almas e suas técnicas de expor soluções mais justas conforme o seu modo de entender. A importância da leitura, né? A importância do estudo, né? Para que a gente, quando for ter com essas pessoas, ou quando você for ter até nas reuniões mediúnicas mesmo, levando aqui para a parte prática, a gente está atento e ter um entendimento mínimo para você saber como chegar até o coração daquela pessoa, né? Quando é um espírito desencarnado, que a gente saiba tocar o coração dele para que, normalmente, aquela ira, aquela raiva, aquele rancor, aquele desejo de vingança, ele comece, pelo menos, com a intenção de virar essa chave, né? E isso é fundamental, a questão do conhecimento, né? Da leitura, do estudo das obras, né? Fundamental. O Neto acabou de falar, aconteceu comigo, porque eu falei, gente, a Casa dos Espíritos você faz tudo. Você não vai ser só expositores, vamos colocar para entregar água fluidificada, depois logo estão colocando na sala de passe, depois já estão dando para reunião mediúnica, claro, né? Tem toda uma questão ali de cuidados e tal. Mas, gente, um fraterno, eu, por enquanto, não estou pronto, né? Não, me deixa meio assim e tal. Aí, chegou uma moça que até tinha problemas de projeções astrais. E ninguém estava conseguindo explicar isso para ela. Você fala assim, muita emancipação da alma, né? Mas não entra muito nessa questão, no mérito do que é uma projeção astral, um sonho lúcido e tal, a diferença. E ela ia para casa do irmão lá em BH, era de Piuí, ela ia em BH, via ele, descobriu que ele fumava, sendo que a família não sabe que ele fuma. Descobriu que ele fumava, sabe, que viu ele fumando. Ela ia no quarto dos filhos, ela andava pela casa, saía da casa dela, e aí queria entender. E ela é evangélica. E foi. Aí, Nilson, é você mesmo, já me laçaram, vem cá, explica para ela. Então, esse estudo que o Neto disse é muito importante. Porque no início, quando eu comecei a interessar pela doutrina espírita, eu não gostava muito de evangelho, não. Eu comentei isso com a Valdete já. Eu gostava da ciência, de estudar a parte científica, livro dos espíritos, não gostava muito do evangelho. Então, eu estudei muito essa questão, sabe, de projeção astral e tal, assisti muito estudo, muita palestra. Aí acabei orientando ela e fazendo atendimento fraterno, acalmando ela, calma, isso é natural, né? Não tem nenhum demônio ali te puxando, te pegando o pé, te aprisionando. Ela teve a catalepsia projetiva, e é muito ruim realmente, se você não entende o processo, né? Você acha que tem um bicho te segurando ali. Falei, calma, é natural, tenta aprender com isso, né? Estuda um pouquinho mais, assiste mais palestras e tal, orientei ela. Então, realmente, a gente tem que estudar. Não adianta só, né, você ter a capacidade mediúnica, mas o estudo por trás, ele é muito importante. Eu acabei fazendo atendimento fraterno sem estar, né, inserido naquela área, mas com o estudo que eu tive, sim, que eu estudei. Tem um negócio que com relação ao estudo, eu acho interessante, porque a gente acha que estudo, né, muita gente acha que estudar é só adquirir novos conhecimentos, né? E, na verdade, não é, porque a gente traz uma bagagem já ao longo das existências, mas nem de tudo a gente lembra. Muitas vezes o que você lê te traz lá de trás um conhecimento que você já tem e que você talvez precise naquele momento.
Então, faz florescer também, não só a leitura, o estudo, não só novos conhecimentos, mas ajuda a trazer também algo que está guardado, entendeu? E que você precisa naquele momento. E a leitura, é como você ouvir uma palestra e despertar alguma coisa também, né? Porque o estudo não é só a leitura, é você ouvir o outro, você ouvir aquele que também estuda e tudo mais. Então, esse lado do estudo, eu acho que é importante também nesse aspecto, né? E trazer para você certas coisas que estão guardadinhas lá, no fundo, né? Que naquele momento ainda não eram necessárias, fossem despertadas, mas que através desse estudo, dessa leitura, acabam florescendo. Acessando, né, os arquivos antigos, né? E também acabar com a história do achismo, né? Porque aquele negócio assim, de que você vai dar uma orientação para uma pessoa doutrinária e você falar, eu acho, né? É perigoso isso, né? Porque nós temos que colocar, exaltar a doutrina e mostrar, olha, Kardec fala isso, Emmanuel nos instrui com esta orientação, porque você dá força à palavra. Né? E a pessoa que está ouvindo, ela se sente mais segura, né? Porque, em geral, o pessoal que procura o atendimento fraterno vem com uma expectativa de que você vai dar a fórmula ali do bolo para ela, né? Vai dar a receita completa, se possível, o bolo pronto. Mas eu adorei esse texto. Eu não conhecia também, porque ele é uma cartilha de como você fazer um atendimento, né? Realmente, você tem... Aí, essa expectativa que a pessoa vem é terrível, porque você vai ter que quebrar, porque muitas vezes ela vem, inclusive, com a expectativa de que vai vir um espírito em pessoa para falar com ela e dar orientação. Olha, você vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Né? E ela vai sair dali com essa receita. Aí, quando você precisa colocar, olha, meu bem, tem que fazer dever de casa. Tem que assistir às palestras, tomar passe, fazer evangelho no lar, estudar o evangelho e tal, aí a pessoa fica te olhando às vezes, né? Ah, tá bom. Né? É bem por aí. Né? É uma lição essa mensagem aí. Muitas vezes nunca mais você vê a pessoa, né, Zezé? Ixi! Esses que querem a receita de bolo, meu filho, ou então manifestação mediúnica, né? Fogem. Mas eu acho, pessoal, que nós espíritas carregamos um fardo. Primeiro, de quase sermos perfeitos. Porque, se a gente carrega, não, mas é espírita, ele fez aquilo. Eu acho que mais que as outras doutrinas, filosofias e religiões, tem essa cobrança. E o outro fardo nosso várias vezes eu escutei, vocês espíritas estudam muito. Vocês gostam de estudar muito, vocês conhecem muito. E vai e pergunta para a gente uma questão. Então, eles meio que vão, né, querer conhecer alguma coisa, ou tirar alguma dúvida, porque eles têm essa visão nossa. Nós estudamos muito. Que é obra para cá, é obra para lá, é palestra edificante para lá, palestra edificante para lá, sabe? Então, tem essa cobrança, acaba que tem. E instruí-vos, né? Kardec já deixou isso para a gente. Sem instrução, realmente é difícil a gente seguir na doutrina. Mas é assim, o que a Zezé falou, né, que tem que falar, você tem que fazer evangelho, tem que ver palestra, tem que... Eu acho que também tudo tem um caminho do meio, né, porque uma pessoa que está completamente alheia a todo esse processo, né, vamos supor uma pessoa que está, assim, com suicídio na cabeça, né, entra na casa espírita para receber ali uma orientação, um consolo, alguma coisa... Você vira para ele e fala assim, você assiste a palestra aí primeiro, e vai começar um curso ali do Livro dos Espíritos, né? 3 vezes por semana, 2 horas cada aula, no
no fim do semestre tem uma provinha para ver se você aprendeu mesmo. Quer dizer, ela não vai nem entrar e vai sair lá fora e vai se suicidar, né? Então, tem também um caminho do meio, né? Para você, para quem não tem nada na vida de evangelho, de palestra, de leitura, de nada, tem que começar devagar, né? Tem que começar devagar, porque realmente a pessoa, se você começa a falar tudo isso que você falou, né? Que nem o Neto falou, a pessoa, você não vai ver a pessoa nunca mais, né? Sim, com certeza, você tem toda a razão, Val, de fazer essa colocação, porque quando a gente fala assim, dá a impressão, né, que a gente vai, como o Chico, né, teve aquele episódio lá de que o doutrinador tacou o livro, o evangelho na cabeça dele, né? Quer dizer, nós não vamos andar por aí. E uma das coisas que é colocada aqui nesse texto, que é justamente, né, o acolhimento, né? Se você não acolher bem a pessoa, né, se colocar no lugar dela, sentir qual é a questão, realmente você não vai conseguir auxiliá-la, né, naquilo que ela precisa. A gente fala assim, a grosso modo, né, da questão. Eu sei. Toda sorte vai ter um deverzinho de casa para fazer, né? E esse deverzinho de casa a gente nunca quer fazer, né? Mas, por exemplo, a pessoa frequentar a reunião pública e tomar o passe é super importante, né? Porque o passe vai estar auxiliando ali, e o evangelho ela vai bebendo ali aos poucos. Em geral, a gente recomenda um livro, né? A tentativa da pessoa fazer a leitura de um livro, porque o livro ele tem essa mágica, né, de elevar a faixa da pessoa, né? Um livro como Boa Nova, né, que é um livro suave, que realmente ele vai falando de evangelho e tudo, meio que a gente caminha por aí, mas você tem razão, tem que dosar a pílula, de acordo com o paciente. É verdade. E a gente não pode perder, né, perder aqui, claro, entre aspas, a oportunidade de quando uma pessoa que chega à casa espírita, né, com a ideação suicida, a gente tem que ter o feeling, né, porque em dados momentos eles nem falam, até com vergonha, né, e a gente tem que estar pronto para receber, por isso a importância de uma preparação anterior, nem que seja 5, 10, 15 minutos, você concentrar ali um pouquinho, fazer a prece, pedir um amparo espiritual naquele momento, porque é fundamental. E aí a gente não pode perder essas pessoas, né? Repito aqui, perder entre aspas, né? Deixar com que elas não voltem, fazer com que elas não voltem mais, porque ali muitas vezes é o último recurso que a pessoa faz, é o último recurso que ela está buscando, né? E aí, se a gente não tiver essa sensibilidade para compreender isso, nós não estaremos cumprindo com o nosso papel, para que nos dispomos naquele momento, né? E aí, é claro que a gente não tem responsabilidade sobre as decisões do outro, mas se a gente tem notícia de alguém que nos procurou e nós não fizemos o atendimento correto e essa pessoa tomou uma decisão equivocada, a gente fica com um sentimento de tristeza, né? Mesmo sem ter um conhecimento de saber quem é a pessoa mais a fundo. Mas fica a tristeza ali, você diz, puxa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, né? Fica aquela dúvida, que não é uma coisa salutar, né, nesses casos. Por isso, a dedicação, naquele momento, ela tem que ser integral, né? A atenção, ela tem que estar voltada plena para aquela pessoa que está ali à nossa frente. Por isso que eu digo que foi o maior laboratório para mim, em termos de saber ouvir a pessoa. E aí eu ampliou a minha admiração pelo trabalho dos psicólogos, por exemplo.
e tem uma tarefa fantástica de trabalhar com o psicológico das pessoas, né, que precisam, né, que estão decorrente de qualquer que seja a situação, numa situação bem delicada, num momento bem delicado. E aí o trabalho que os psicólogos realizam eu acho fantástico, porque você está cuidando ali de vidas, né? E nesse momento a gente acaba que sendo um pouco de psicólogo também para essas pessoas, né? É isso aí. Muito bom. Prosseguimos? Gente, agora é um livro do Honório, né? Na verdade, a psicografia do Wagner Gomes da Paixão, né? Não coloquei aqui, mas o capítulo 18, Verbalização Divina. Elisete, for ler. Esse que está verdinho aqui são as referências, não precisa ler, não, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês consultarem essas referências, porque ele cita um monte de referências no livro dele. Tá bom. Pois não sois vós os que falam. O Verbo, como palavra de Deus, é a gênese de toda a criação infinita, força soberana de vida e fundamento de toda a verdade, manifestou-se pleno em Jesus Cristo para a glória de nossa evolução na Terra. Considerando, pois, o Verbo em sua máxima expressão de pureza e poder criador, compreenderemos que falar é atributo dos que nos exercitamos em atividades inteligentes de maior ou menor expressão, criados por Deus e vivendo no que o Criador e Pai igualmente criou para facultar-nos progresso e evolução. Todas as nossas manifestações representam verbalização do que somos ou de como estamos, segundo os degraus evolutivos já alcançados. A matéria que se origina em todas as suas expressões, conhecidas ou não, do fluido cósmico ou universal, é definida didaticamente na obra kardeciana como laço que prende o espírito, e será em permanente associação com a matéria, em seus estados múltiplos, que o espírito se revelará, gerando gravitações, e por sua vez, gravitando em torno de outros seres, e suas propostas em verbalização vibracional, conforme acontece com os elétrons, em torno do núcleo atômico ou em planetas em torno do Sol. Emmanuel assinala que em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, e resume com sabedoria: expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Estudando a fundo o assunto, falar, verbalizar, com o auxílio das bases doutrinárias do Espiritismo, podemos tirar o tema da vala comum, pois a simples habilidade da fala, como conquista humana, guarda a função de fixar conceitos. E como o objetivo da evolução é o progresso intelectual, moral dos seres, é o progresso intelecto-moral dos seres, sua qualificação para a vida mais perfeita, desmaterializar concepções e hábitos é seu caminho de felicidade. Portanto, Jesus ensina aos que se convertem à sua palavra, que não sois vós os que falam, pois o bem originariamente vem de Deus. E aí, gente? Um tanto complicado o texto, né? Mas o Honório é complicado, né?
Algum comentário? Primeiro aqui nesse primeiro parágrafo, né? O verbo como palavra de Deus é a gênese de toda a criação. Ou seja, faça-se a luz e a luz foi feita, né? É uma força, a palavra é o verbo, é uma força soberana de vida. E essa força, ela se manifestou assim de maneira mais plena em Jesus Cristo, né? Ele fala aqui que o atributo de falar é a maneira como a gente exercita também as nossas atividades inteligentes, né, da inteligência, de maior ou menor expressão, dependendo do nosso grau evolutivo, né? Todas as nossas manifestações representam verbalização. Se o verbo é criação, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente produz, é um tipo de verbalização, né? É um tipo de manifestação, vamos dizer assim, nossa, né? Segundo os degraus evolutivos que a gente já alcançou. Aí você tem a questão da sintonia também, né? Sim. Os insights em geral, né, que a gente tem também. Tem muitos médiums que não sabem distinguir, tem dificuldade em distinguir, né, em suas comunicações o que é mediúnico e o que é anímico. Então entra também nessa questão, né? Eles não sabem se é uma comunicação espiritual, se é deles, ou se provém de uma origem maior. Às vezes é difícil de fazer essa distinção, mas tudo tem uma origem, né? Que a gente sabe qual que é. Originalmente vem de Deus, né? Algum comentário, gente? A gente passa para frente. Apesar de que, deixa eu ver quanto que tem aqui. Vai ter só um pedacinho, a gente termina, então, esse... Ó, é o mesmo capítulo, tá? Só que agora ele fala, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós, né? Vamos lá, Lisete, mais um pedacinho só. Nas anotações dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontraremos citações que definem o Mestre dizendo: meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. O termo, o Espírito de vosso Pai, falando em vós, guarda a justa compreensão dos degraus evolutivos da capacidade íntima de cada ser frente ao universo. Jesus respeitava em seus ensinos a gradação espiritual dos seus irmãos perante Deus, embora operasse a disseminação da suprema verdade pelos próprios exemplos. Toda vez que priorizamos a voz da consciência, registramos a palavra de Deus para repeti-la em ações no plano objetivo da vida terrestre, sempre em acordo com o despertamento de nossa mente, campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Isso é muito interessante, porque ele usa ali, mas o Espírito do vosso Pai, né? Ó, o Espírito do vosso Pai. Ele está ressaltando aqui a questão do vosso, né? Porque no Evangelho, muitas vezes, Jesus fala meu Pai, às vezes fala vosso Pai, e às vezes fala nosso Pai, né? Qual que é o entendimento disso? Qual que é a diferença disso? Por que ele fala isso? Tem muitos momentos quando ele fala meu Pai,
é uma percepção dele, né? Então, assim, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, imagina que você está subindo um morro, né? Quanto mais você sobe o morro, Kardec faz essa comparação, não sei que parte aí. Quanto mais você sobe, a sua visão se amplia, né? Você está lá embaixo, você vê um pedacinho. Você sobe, você vê um pedação. Você sobe mais, você vê um pedaço muito maior. A sua visão se amplia. Ou seja, quando você se eleva espiritualmente, a condição, o seu entendimento do que é Jesus, o seu entendimento do que é Deus, se amplia, né? Se amplia muito mais. Então, quando ele fala meu Pai, é o entendimento que ele tem do Pai e que nós não alcançamos ainda, né? Quando ele fala vosso Pai, é o entendimento assim rasteiro que nós temos, né? É um entendimento que a gente consegue por conta da nossa condição espiritual. Quando ele fala nosso Pai, ele já inclui o entendimento dele, né? Já é digamos que um pouco maior. Então, quando ele fala o Espírito de vosso Pai falando por vós, ele diz aqui, guarda a justa compreensão dos degraus evolutivos da capacidade íntima de cada um ali. Então, ele está respeitando a condição, assim, ainda inferior à dele, né, que nós temos aqui naquele momento. Então, ele respeita em seus ensinos a gradação espiritual dos seus irmãos perante Deus. Ai, peraí, fiz besteira aqui. Deu para entender? O nosso Pai, de modo figurado, é a visão que a gente tem ao olhar pelo buraco de uma fechadura. Limitadíssima, né? E aí, já diferente, quando Kardec fala, quando Cristo fala, meu Pai, ele está figuradamente no alto de um monte, que é a visão, né, que você bem exemplificou. É bem interessante, realmente. Eu nunca tinha, na verdade, eu não tinha reparado nessas três, né, nesses três conceitos, nessas três denominações. Mas é muito, muito interessante. Eu também não tinha, não. Eu aprendi isso com o Arthur num comentário que eu ouvi dele. Também não tinha percebido isso, não. E achei super interessante essa questão aí, essa abordagem dele. Bom, pessoal, acho que hoje a gente dá uma paradinha por aqui, né? A gente continua com o próximo versículo na próxima semana. Certo? Muito bem. A Soninha está com uma carinha de soninho, mas eu estou com uma vontade de pedir para você fazer a prece, Soninha. Você pode fazer? Faço sim. Obrigada, querida. Querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, queridos amigos benfeitores que nos acompanham nesse estudo tão rico e tão belo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos todos juntos, podendo falar sobre os ensinamentos de Jesus, podendo compreender melhor o que ele queria nos passar, as suas lições para a nossa vida. Que possamos sempre estar com a mente e o coração abertos para essas lições e para aplicá-las em nossa vida efetivamente. Agradecemos mais uma vez por essa amizade, por essa união, por essa possibilidade de estudo conjunto e desejamos a todos uma boa noite, com muitas bênçãos de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Que todos possam estar bem aí a semana, se cuidem, e até semana que vem, né? Até. Estaremos aqui de volta.